Olá, amados, graça e paz a todos os irmãos em Cristo. É uma alegria novamente estar aqui testificando e compartilhando com você a mensagem do Reino de Deus. Eu sou a Mônica Alves, se você não me conhece, e eu gostaria de compartilhar com você um pouco do meu testemunho. Eu conheci Jesus aos 6 anos de idade, ainda criança, e a minha mãe nos levava à igreja, eu e mais 3 irmãos, eu era mais velha naquela época, e eu lembro que mesmo pequenina, as palavras de Deus me maravilhavam. E eu pequenininha sentava ali no banco durante as ministrações e eu ouvia os pastores, ministros de Deus pregando o Evangelho de Jesus, e aquelas palavras, elas entravam no meu coração e me traziam uma paz tão profunda, tão grande. Elas eram como um mel, como um doce para mim. E geralmente as crianças são inquietas, as crianças não costumam ficar muito tempo sentadas no mesmo lugar, elas não têm muita paciência de ficar ouvindo o sermão durante 1 hora e meia. Mas eu ficava maravilhada. Para mim era um prazer, uma alegria quando chegava o momento da palavra em que o pastor começava a ministrar as mensagens do reino de Deus. E às vezes, quando a minha mãe não ia para a igreja, eu tentava gravar as mensagens na minha mente e eu pensava comigo, ao chegar em casa, eu vou contar à minha mãe, à minha família, sobre esta mensagem tão linda. Mas como criança, eu acabava esquecendo. Mas no próximo culto, eu estava novamente lá com aquela ansiedade de ouvir sobre o Evangelho do Reino de Deus. E todos esses anos aprendendo de Jesus, eu digo para você e testifico, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. O caminho é estreito, mas o Senhor promete estar conosco nas aflições, nos momentos difíceis, Ele está conosco. Nos momentos bons, Ele está conosco. E eu digo a você que servir ao Senhor traz uma paz muito profunda para o nosso coração. Não há dinheiro que pague, é algo incomparável, é uma alegria muito profunda que nós não encontramos nessa terra porque ela vem de Deus, ela vem do alto. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então, que Deus tão lindo, tanta sabedoria criou, tudo tão perfeito, tudo tão lindo. E às vezes, ao olhar para uma montanha, para uma paisagem, um rio, nós ficamos tão maravilhados. Imagine conhecer, sentir a presença desse Criador tão maravilhoso dentro de você, na pessoa bendita de Jesus. É tremendo demais. É muito bom sentir a presença de Jesus dentro de nós, conosco. Ter a certeza que não estamos sozinhos, embora os nossos olhos não possam ver. A nossa fé, através da nossa fé, nós temos firme convicção que a presença de Jesus é conosco e que teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, habita em nós e testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. É algo tremendo ser achado em Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você, amados, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, o título diz assim, as provas e a certeza do amor de Deus. Que coisa linda, lindo demais. O meu coração arde, pula de alegria,
Só quando eu li o título desta mensagem, as provas e a certeza do amor de Deus. Como é bom ter a certeza de ser amado por um Deus tão poderoso, tão onisciente, onipresente, tão grandioso e capaz de enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós pecadores, para nos resgatar novamente e trazer para junto de si, para que nós pudéssemos desfrutar do seu amor. E como é bom desfrutar do seu amor. Aqui diz no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, isso é tremendo. Isso é tremendo, meu querido. Como o amor de Deus é grande na vida daqueles que recebem o seu Filho Jesus, que abrem o seu coração e recebem Jesus como seu Salvador. Eles começam a desfrutar desse amor tão maravilhoso. E aí, você já não tem aquela insegurança, porque você começa a viver por fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então a nossa fé está em Deus. E nós podemos descansar e saber que Ele nos guarda, que Ele supre as nossas necessidades, que não precisamos andar amedrontados, ansiosos, que primeiramente nós devemos buscar o seu reino, confiar, buscar a sua justiça. Aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós devemos fazer com todas as nossas forças. E descansarmos nele, e o mais Ele fará. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele diz, faz conforme todas as tuas forças. Então, amados, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece? É Jesus. É Jesus quem te fortalece. Quando nós conhecemos Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, Ele vem e perdoa os nossos pecados. E é tremendo, amados, quando Ele diz que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Jesus não fica lançando em rosto o que nós fizemos antes de conhecê-lo, não.
Jesus lança no mar do esquecimento e ele começa a escrever uma nova história na nossa vida. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso. Por isso que na Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Jesus quem nos justifica. E como humanos aqui na Terra, estamos sujeitos a errar. Mas quando confessamos as nossas culpas e pedirmos perdão com o coração sincero, arrependido, Ele está pronto para advogar a nossa causa, porque Ele é o nosso advogado. E esse advogado, ele não perde uma causa, esse advogado, ele é vencedor. Você pode descansar, porque ele é vencedor. Ele vence todas as acusações contra a sua vida. E ele venceu com o sangue dele, ali na cruz do Calvário, quando ele pagou um alto preço com a sua própria vida, em sacrifício vivo, por mim e por você. Então, amados, não há acusação contra os eleitos, contra aqueles que estão em Cristo, porque é Jesus quem nos justifica. E quando nós somos justificados em Cristo, há um desejo anelante da sua presença, constante da sua presença. E esse anseio pela presença de Deus, essa fé, nos leva a desejar cada dia mais conhecer a Jesus, ser santificados por Ele, conhecermos através da sua palavra. Então, nós não nos embaraçamos com as coisas desta vida. Nada, por mais prazeroso que seja, por mais belo que seja, nada se compara com a glória de Deus que em nós há de ser revelado. Nada se compara com o que Jesus preparou para nós, se nós o aceitarmos como o Filho de Deus. E que se nós formos fiel a Ele até a morte, com essa convicção, com essa certeza que a sua presença está em nós, que é Ele que nos justifica. Oh, amados, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom. Eu não me canso de ficar maravilhada todas as vezes que eu me encontro nos atos do Senhor. E eu ouço um ministrador da palavra de Deus pregando este evangelho, o meu coração arde. Porque são palavras de vida eterna. Palavras vindas do coração de Deus, amados. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E quem ama quer estar ali juntinho, quer estar presente. Quem ama quer participar, quem ama quer cuidar. Quem ama quer enxugar as lágrimas, quer sarar as feridas. Que Deus lindo, que Deus tremendo. E é por isso que eu entreguei a minha vida a Ele. E todos esses anos, amados, eu só tenho a agradecer e louvar o meu Deus, porque Ele tem feito coisas grandes e firmes na minha vida. Há dias difíceis. Tem dias que parece que não tem nenhuma porta aberta, que não há solução. E quando eu começo a clamar a misericórdia de Deus, e quando eu não posso, com as minhas próprias forças, alcançar aquilo que eu preciso, o Senhor opera no sobrenatural. Ele abre o mar vermelho,
Ele abre as portas, ele usa pessoas, amados. Se nós descansarmos nele, nenhuma condenação há contra nós. Não somos perfeitos, mas somos justificados em Cristo Jesus. E quando você é justificado, é Ele que vai dia a dia te capacitando, te ensinando. Oh, Jesus, maravilhoso. E esse Jesus que eu conheço é um Jesus tão educado, amados. Tão amável, tão meigo, tão misericordioso. Ele nos ensina de uma forma tão doce, amados. Quando pensamos que estamos fracos, ele nos diz: você é forte. Você, jovem, você é forte porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aí está, amados, a maneira de vencer o mal com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Venha conhecer hoje esse amor tão maravilhoso. Se você não tem a Bíblia física ali na sua casa, o livro, hoje você consegue baixar o aplicativo na internet e ouvir e conhecer a palavra de Deus. E você pode ter a mesma experiência que eu tive. E sentir e se maravilhar com a presença de Deus. Porque ela é real. Ela é real. E eu digo a você, como é maravilhoso servir a Cristo. Como é maravilhoso servir a Cristo, poder servir. Servir a Cristo, servir o nosso próximo, amando o nosso próximo, amando a nossa nação. Venha conhecer Jesus. Não demore. Aproveite hoje. Hoje é tempo aceitável. Jesus te chama. Venha a mim. Não importa como você está. Se as pessoas dizem que não há jeito para você, se na sua vida o ditado popular que diz pau que nasce torto, morre torto, não. Oh, amados, um pau torto na mão de Jesus vira uma obra-prima. Ele é especialista em madeiras tortas, em madeira bruta. Oh, amados, e nas mãos de Jesus, Ele trabalha na nossa vida. E Ele nos faz uma obra tão linda, amados. E quando Ele começa uma obra na nossa vida, Ele a completa, diz a sua palavra. Sim, aquele Jesus o carpinteiro. Oh, amados, como é bom ser trabalhado por esse carpinteiro. Como é bom, amados. Há uma diversidade de madeiras, muitos tipos de madeira. E Jesus, sendo carpinteiro, conhecia cada tipo de madeira. E para se fazer um móvel, uma obra de arte, gasta tempo, dedicação, esforço, amor. Vale a pena se colocar na mão de Jesus, desse Jesus carpinteiro. E como carpinteiro que molda a madeira e transforma num móvel lindo, numa obra de arte. Jesus pega o homem pecador, o homem natural, que não entende as coisas do reino de Deus,
não consegue compreender, pois o homem natural não compreende por si só, ele não consegue. Mas Jesus pega esse homem natural e transforma num homem espiritual. Ele capacita esse homem, dá entendimento, abre a visão. E ele começa então a compreender as coisas de Deus. Como o amor de Deus é grande. Como agradar esse Deus. Amados, é muito maravilhoso o que Jesus faz na vida do homem pecador. Aquele que se arrepende, que confessa os seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador. Mas, Mônica, eu fiz ou eu faço tantas coisas erradas. Será que Jesus me perdoa? Oh, amados, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: venha a mim todos os corretos, ou todas as pessoas honestas. Venham a mim todos aqueles que nunca pecaram. Não. Jesus conhece a estrutura do homem. Ele sabe que todos somos pecadores, que todos estávamos separados, longe de Deus. E é por isso que ele diz: vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos. Quem que traz o alívio? Quem é que traz o alívio? Não somos nós. Quem traz o alívio é Jesus. Só Ele tem essa capacidade de trazer refrigério para a nossa alma. Só Ele tem capacidade de trazer essa paz interior para a nossa vida. E lançar os nossos pecados no mar de esquecimento e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Vale a pena servir a esse Deus. Quando a sua palavra nos diz: quem nos separará do amor de Deus? Esse amor é tão profundo que nada nesta terra pode nos separar desse amor. Ele é forte demais. Ele é imenso, é imensurável. O amor de Deus não se pode medir. Não há quem possa nos separar de Deus. Talvez alguns não entendam como uma pessoa, às vezes no leito de dor, próximo à angústia da morte, ela esteja com um semblante radiante, esteja alegre. Porque, amados, quando estamos em Cristo, nós sabemos a quem pertencemos. E quando findar a nossa vida aqui na terra, nós sabemos para onde vamos. Para os braços de Jesus. Porque Ele nos prometeu: eu vou para o Pai. Vou preparar a morada para vós. Para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então, amados, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem a fome. Às vezes, amados, eu vejo as reportagens dos nossos queridos irmãos, tão simples, lá na África. Crianças tão debilitadas, mas com as mãos erguidas, adorando a Deus. Com fome, mas a alma, o espírito regozijado. E elas sabem que se a fome as arrebatar, elas vão para um lugar onde Jesus as espera, de braços abertos. E essa é a nossa esperança é Cristo Jesus. Em saber que um dia tudo vai findar.
e estaremos com Ele. Venha para Jesus, lance fora esse medo, esse pavor da morte que te atormenta. Venha encontrar paz em Cristo. Nem a angústia, nem a fome, nem a doença, nem a distância, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada. Venha conhecer Jesus e saber e provar como Ele é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Venha ver. Venha e vede que o Senhor é bom. Os seus caminhos são estreitos, mas conduz o homem à salvação. Mas vale a pena abrir mão para seguir a Jesus. Abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão do eu, do egoísmo. Vale a pena ter um coração transformado, cheio dos frutos do Espírito Santo. E nós, por nós mesmos, não conseguimos ser bons, porque bom só o Senhor. Se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós não somos bons. O homem não é bom sem a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus chega, Ele trabalha. Ele trabalha assim como o carpinteiro trabalha a madeira. E Ele vai nos moldando dia a dia. Vai nos transformando. Por isso que a sua palavra diz que a vida do cristão, ela vai nascendo e crescendo de glória em glória, como um dia que amanhece e a luz vai brilhando e brilhando e brilhando até ser o dia perfeito. E um dia nós vamos alcançar essa perfeição em Jesus. Então eu digo para você, venha conhecer a Jesus. Venha sentir a sua presença, como ela é preciosa. E esse medo, essa ansiedade vai dar lugar a uma fé tão profunda, a uma fé tão genuína, ao ponto de você não sentir mais solidão, insegurança, porque estando aqui ou partindo, nós estamos em Cristo, guardados nele, seguros nele. Como é bom ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E poder, pela sua misericórdia, conhecer a beleza do Evangelho. Nosso amado irmão Martinho Lutero, uma das figuras mais importantes da Reforma Protestante, amados. Era um jovem, filho de pessoas muito simples, camponesas. E este jovem foi criado num ambiente em que as pessoas faziam muito medo, diziam que se morresse sem a salvação, ela iria para um purgatório, ela iria para um inferno. Eram muitas superstições e
cada um dizia uma coisa, e Martinho Lutero cresceu nesse ambiente, apavorado, com medo de morrer e ir para o inferno. E ele não tinha paz no seu interior. Aquele medo da morte o afligia. E ele cresceu com esse medo, amados. E os seus pais, pessoas muito simples, conforme ele foi crescendo, e eles sonhavam, como qualquer pai, que seu filho tivesse um futuro melhor do que eles, um futuro promissor, uma carreira brilhante. E eles desejavam que o seu filho fosse um advogado, que fizesse uma faculdade de direito. E ao passar dos anos, Lutero cresceu e ele chegou, sim, a cursar a universidade jurística, mas o seu coração não estava ali. E Martinho Lutero, certa vez, ele vinha de férias com o seu amigo e se formou uma tempestade, amados. E aconteceu que caiu um raio, e esse raio acabou atingindo o seu melhor amigo. E naquele momento, Martinho Lutero se viu tão apavorado, amados, que ele fez uma promessa, sem conhecer Jesus, ele fez uma promessa ali a Santana que se livrasse ele iria seguir os caminhos de Deus. E mesmo sem conhecer Jesus naquele momento, porque ele não tinha acesso ainda às Sagradas Escrituras, aquelas que podem nos levar à vida eterna, porque é ela que vai nos mostrar o caráter de Cristo. E Martinho Lutero então faz essa promessa e aquele desejo fica cada dia mais ardente em sua vida de servir a Deus, mas ele não sabia como servir a Deus. E aquilo atormentava Martinho Lutero. E ele pensava que era com penitências, que era com flagelos, que era com jejum. Não, amados. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Não é por obras, não é por flagelos, não é por jejuns. Ela é exclusivamente através da nossa fé no Filho de Deus. Ela é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Como nos diz aqui, as provas e a certeza do amor de Deus. A salvação é pela graça de Deus, não é por obras. O homem não pode comprar, o homem não pode vender a salvação, porque ela vem exclusivamente através da graça e misericórdia de Deus. Então, Martinho Lutero não sabia ao certo como alcançar a salvação, como não ir para o inferno. E então ele chegou a servir como monge, e ele foi, aos poucos, tendo acesso à palavra de Deus. Ele veio a ser padre, entrou na universidade e foi estudando teologia e se transformou num professor renomado. E ali na universidade ele começa a ter acesso. Ele é um jovem muito dedicado, ele começa a aprender o grego, o latim, e isso o leva a conhecer, a ter acesso à Bíblia. E ele começa então a ler a Bíblia, porque antes ele não tinha acesso à palavra de Deus, mas agora ele começa a ter acesso à palavra de Deus e ele começa ansiosamente a ler aquele livro. Então ele se depara com a verdade que ele até então não conhecia, que é a salvação.
ela é um dom gratuito de Deus. Ela é um dom gratuito de Deus. E depois daquele dia que Lutero conheceu a verdade, através da palavra de Deus, a sua vida nunca mais, amados, nunca mais foi a mesma. Porque ele descobriu que salvação não se pode comprar com bondade, com boas obras, com indulgências, porque ela vem diretamente do coração de Deus. E só um meio de alcançarmos essa salvação, por intermédio de Jesus Cristo. E hoje ele te chama, hoje ele bate a porta do seu coração. Se você abrir, ele entra e ele ceia com você. E ele vai estar com você todos os dias. Mas se ele é educado, ele nos deixa escolher. Nós podemos rejeitá-lo. Mas, amados, se rejeitarmos, nós nunca vamos poder experimentar quão grande é esse amor, quão tremendo, quão doce é as suas palavras. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus possa produzir um efeito no seu coração, possa trazer transformação para a sua vida, edificação. Hoje é o tempo aceitável do Senhor. Ele te chama, vem. Vem desfrutar do amor de Deus. Vem ser uma nova criatura. Venha ter uma nova história com Jesus. E uma história de vencedor. Sim, uma história de vencedor. A sua palavra que nós lemos nos diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Veja só, em todas as coisas. Todas as coisas. Não é só na vida espiritual que nós vamos ser vencedores. É em todas as coisas, amados. Em todas as coisas. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo. O carpinteiro. Sim. É através dele que nós vamos ter a vitória. Nos momentos difíceis, ou nos momentos bons. Ele não perde uma batalha. E se estivermos nele, nós somos mais que vencedores. Venha ser um vencedor em Cristo. Deixe de sofrer, de se lamentar. Venha ser feliz com Jesus. É possível, sim. É possível. É possível ser feliz com Jesus. Às vezes, nos decepcionamos, nos entristecemos. E o choro, às vezes, dura uma noite, mas pela manhã ele nos traz um refrigério, somos renovados. A nossa esperança, a nossa fé é renovada. E nós vamos labutar mais um dia com fé, crendo que aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar em nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.